Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Espero que todos estejam bem. Pedimos ao nosso mestre estejam conosco essa tarde, junto com os nossos irmãos de luz. Hoje aí nós vamos ter aí basicamente um tema muito legal essa tarde, né? Rumo a um mundo de regeneração. Muitas vezes a gente quer que esse mundo melhore, mas é um momento de a gente parar e analisar se a gente está melhorando. Mas antes de chamar o nosso palestrante da tarde, vamos aos nossos recadinhos aí. O primeiro é da fluidificação da água, né? A gente lembrar que é muito importante isso, quem está fazendo o tratamento, a gente aconselha que realmente não pare, que dê essa continuidade, que durante todo esse evangelho, no finalzinho nós vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração, e que essas águas recebam aquilo que cada um de nós necessita, pelo nosso merecimento. Então, é muito importante. Não só aqueles que estão em tratamento, como os demais nós aconselhamos. Aproveite esses minutinhos que eu estou comentando aqui alguma coisa, saia, já separe a sua água para o recado para a vibração dessa tarde. O nosso segundo recadinho é do atendimento fraterno, que esse momento difícil que nós estamos vivendo, ainda passando essa situação bem delicada, nós estamos com esse canal. Não seria a forma mais adequada, mas é uma forma que a casa tem de auxiliar aqueles que necessitam, tá? Então, não vacilem, não percam essa oportunidade. Quem necessita de um contato, entre em contato aí, o telefone está aqui embaixo, é o 996006710. Faça o seu agendamento, a entrevista é como se fosse dentro da casa, é privada, não tem problema nenhum, tá? Não esqueçam desse momento, que é um momento realmente importante, delicado nessa situação, tá? Façam o seu contato, quem necessite, realmente não hesite. E o nosso próximo recadinho, como todos os sábados nós estamos fazendo, é sobre o nosso estudo doutrinário. E para isso, nós vamos ter o Albert aqui para falar sobre o estudo doutrinário. Albert, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo, a palavra é tua aí, sobre o estudo. Por favor, Albert. Obrigado, Ernesto. Boa tarde a todos. Muitos já me conhecem aí, eu me chamo Albert, sou um dos monitores responsáveis pelo estudo doutrinário. Então eu venho aqui para fazer um convite a vocês que estão ouvindo a participar conosco desse estudo. O estudo doutrinário, ele vai trazer para nós conhecimento, vai trazer para nós o que a doutrina espírita quer colocar na nossa vida, como ela vai nos ajudar a enfrentar todas as dificuldades que nós estamos passando, aonde nós temos que nos agarrar. Muitas vezes nós ficamos meio sem caminho, tal, não sabemos o que fazer. Este estudo vai nos dar esta base para que nós possamos seguir e nos ajudar a ter o conhecimento necessário, porque é isso que engrandece o homem, o conhecimento. O estudo não é necessariamente para formar espíritas, mas para que nós adquiramos conhecimento e, através desse conhecimento, nós possamos decidir o que nós queremos seguir. É isso que traz esse curso. Para quem quiser se inscrever, o curso vai começar em abril, dia 13 de abril. São todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, tem duração de 1h30. Os dados estão aí embaixo para se inscrever, pode ser via e-mail ou através do WhatsApp. Tem 2 contatos de WhatsApp, vocês possam, para quem quiser se inscrever, convide seus amigos, convide seus familiares. É um estudo bem tranquilo, é um momento em que nós vamos, assim, descontrair e aprender o que a doutrina espírita quer passar para nós. É esse o recado da tarde. Espero que vocês venham conosco aprender um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. Muito obrigado, Ernesto, pela
pelo momento aí e bom evangelho a todos. Que assim seja. Muito obrigado, Albert. Realmente é muito importante aí aquilo que o Albert falou, né? O estudo, o conhecimento é muito importante para cada ser e ninguém nos tira isso. Então, agora vamos ao que é o mais importante, a nossa evangelho. Então, vamos assim, nos acalmando, nos ligando em pensamento com o plano maior, com Deus Pai, com o nosso irmão e mestre Jesus, os nossos irmãos de luz que se encontram no nosso lado, ligando com a nossa casa Seara de Luz, com os mentores, com a equipe espiritual, que sempre nos ampara. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que permita a cada um de nós, encarnados e desencarnados, um entendimento sobre esse evangelho. Cada um de nós tenha a calma, a tranquilidade, que nesses poucos momentos a nossa atenção não se disperse pelos problemas do dia a dia, finalmente se concentre para essa palestra. E dessa forma, consigamos a compreensão, o entendimento e, principalmente, encontrar oportunidades de colocar em prática no nosso dia a dia e nossa caminhada evolutiva. Nosso Jesus, pedimos que nos resolva os nossos lares, os nossos familiares, a nossa casa Seara de Luz, os nossos irmãos, os nossos mentores, a todos, encarnados e desencarnados, que participem desse evangelho. E, especialmente, envolve o orador dessa casa. O nosso amigo é muita luz, muita paz, e traga a ele a serenidade, a tranquilidade necessária para a apresentação. Para que, desta forma, as palavras atinjam as mentes, atinjam nossos corações, nos fazendo refletir e encontrar as oportunidades de melhoria. Nosso Jesus permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, agora vamos chamar o nosso irmão Miguel Sardano, que fará a apresentação dessa tarde. Senhor Miguel, muito prazer, obrigado por estar aqui conosco essa tarde, e dedicar o seu tempo a nós, ao Espiritismo. Que essa sua apresentação traga a cada coração nosso um pouquinho mais de ensinamento, de aprendizado. A palavra é sua, Senhor Miguel. Muito obrigado. Obrigado, eu. Queridos amigos que nos ouvem, nos assistem nesse momento, o nosso tema, como já foi anunciado, no rumo do mundo de regeneração, porque nós estamos vivendo os últimos dias deste estado de expiação e provas. O planeta vai passar por uma promoção, digamos assim, né? Vai passar por uma grande transformação. Aliás, isso já vem sendo anunciado na série de Manuel Filomeno de Miranda, que esse livro, com esse mesmo título, né, que estou mostrando aqui agora, no mundo, está bem claro, né? Mundo de regeneração. É uma denominação que os espíritos deram para esse novo estado, mas não é um outro mundo, é a própria Terra. A Terra é que vai passar para o estado, para a condição
de planeta de regeneração. O que quer dizer? Não é um planeta de espíritos puros, não, sem problemas. É ainda uma fase de evolução, de aprendizado, e ainda o karma, quer dizer, a lei de causa e efeito, funciona normalmente. Apenas haverá uma seleção mais ou menos lenta, tranquila, que não tem aparência exterior. Não vai ter nenhuma transformação externa. É um trabalho que vai ser feito ao longo do tempo, começando já há algum tempo. Já começou pelos anos 50, mais ou menos, essa transformação. Então, Manuel Filomeno de Miranda, autor do livro Nos Bastidores da Obsessão, editados pela Federação Espírita Brasileira. Depois veio o livro Transição Planetária, que é mesmo uma sequência desse mesmo tema. E agora, no rumo do mundo de regeneração. Quer dizer, no rumo, estamos a caminho. Não é assim de repente, amanhã amanhece já é mundo de regeneração, não. É uma coisa que nós não vamos nem perceber. Vai sendo assim automático e vai sendo... vai ocorrer, digamos assim, a tal seleção silenciosa. Então, o que é que diz a Gênese já naquela época, né? Você acha que o assunto vem de longe. A nova geração. A nova geração da Terra. A nova geração, porque agora nós temos uma geração de espíritos que vieram das regiões inferiores, isso está explicado aqui no livro, que estavam há muito tempo naquela situação de sofrimento, de revolta, de obsessão aos encarnados, enfim, uma situação muito triste. Ali seria aquilo que é aquela ideia do purgatório, né, que seria umbral, e o umbral tem várias faixas, né, tem muitas faixas de localização de pessoas de acordo com as suas mentalizações. Eles não estão todos amontoados no mesmo lugar, não. Estão em várias faixas, porque nós não sabemos a extensão do tamanho do chamado mundo espiritual, astral, e a parte inferior, umbral. Então, a Gênese de Allan Kardec, já veja bem, lá no século XIX, o que diz assim? A nova geração. Portanto, tudo se passará exteriormente, como de costume. Com esta única diferença, porém, diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam não mais encarnarão na Terra. Quer dizer, não terão outra oportunidade. Essa é a última oportunidade. Então, num menino que venha a nascer, olha que importante isso aqui, num menino que venha a nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Então, é como se fosse uma troca, uma transferência, né? O espírito que desencarna com más tendência, que poderia causar mal, causar dano ao próximo, ele não volta. Ele não volta. Então, para cada espírito mal, vamos usar essa palavra, para cada espírito mal, nasce um espírito bom. Ou seja, é assim que o planeta vai sofrendo as mudanças, porque não haverá, no final dessa transição, espíritos belicosos, espíritos inclinados ao mal. Não serão espíritos perfeitos, não, serão espíritos que não trazem nenhum resquício de
ódio, de vingança, de mal, né? Eles são espíritos que já estão numa fase de regeneração. O que é isso? Regenerar, quer dizer, espíritos que estão buscando melhorar, querem melhorar, estão se transformando. É isso que... Porque a outra parte, aqueles espíritos que sairão do planeta, aquelas pessoas, aqueles espíritos de má vontade, que querem poder, querem destruição, querem guerra. E esses costumes todos que estão ocorrendo aí na face da Terra é próprio de espíritos dessa natureza. Eles não têm noção de responsabilidade. E a gente vê as loucuras que estão acontecendo, né? As loucuras que estão acontecendo. Aliás, no livro, esse último, né, do rumo do mundo de regeneração, ele fala exatamente isso. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegar os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. As Escrituras já falam disso. O sermão profético está falando: ouvireis falar de guerras, haverá guerras, peste, fome, e tudo isso está acontecendo. A fome está aí, né? A situação econômica dos países começa a faltar comida, começa a faltar produção, porque temos que nos resguardar. A máquina parou, pode-se dizer. Nós ouvimos outro dia o prefeito de São Paulo dizer assim: São Paulo, que nunca parou, vai ter que parar. Olha que frase assustadora. São Paulo, que nunca parou, vai ter que parar. Por quê? Aglomeração, contágio. As pessoas não têm responsabilidade, não têm noção do risco que estão correndo. Agora, muitos têm que trabalhar. A gente vê, por exemplo, no metrô, nos trens, nos ônibus, a superlotação. São criaturas que precisam trabalhar e não tem outro jeito. Nem todos têm carro. E mesmo aqueles que têm carro, estão tendo problemas também. O trânsito, as dificuldades. E num período de chuvas, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, ele está dizendo aqui, que isso já foram anunciados pelas Escrituras, né? Todo mundo conhece e sabe o sermão profético, que fala a respeito do fim dos tempos. O que é fim dos tempos? Que tempos? Tempos de loucura, tempos de maldade, tempos de guerra. Esses tempos vão desaparecer porque chegou o momento culminante dessa mudança. Então, aqui diz: tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, e mais agora atormentado, como todo mundo sabe, né, por esse vírus, né, por essa pandemia. Que epidemia é regional. Endemia é menor ainda, é local. Mas pandemia, o prefixo pan, é universal. Então, os 200 e tantos países do mundo estão sofrendo os efeitos nefastos desse vírus, pandemia, Covid-19, né? E aqui está dizendo o seguinte, olha: agora atormentados pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano, que está no seu pedestal, né, na sua vaidade, achando que é todo poderoso, né? E vai ver a fragilidade do ser humano nas suas ilusões ante o vírus devastador e fatal. É porque é fatal. E da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Quer dizer,
a solidariedade está presente. Somos obrigados, é uma contingência de sobrevivência, a solidariedade. Quer dizer, temos que nos ajudar mutuamente. Daí essas campanhas da alimentação, como vocês estão vendo aí, a própria Seara está envolvida nesse trabalho de ajuda ao próximo, né? Aí ficou bem claro que somos todos iguais. Então está morrendo deputado, está morrendo senador, muitos médicos estão desencarnando, e profissionais da saúde, apesar de usarem todos os cuidados, estão, porque contrai na condução, na rua, eles precisam trabalhar usando máscara. Agora, tem uma turma aí responsável aí que está nas baladas, no pancadão, nas praias, não querem saber. Sabe, as autoridades suspendem o trabalho, reúne aí os feriados, como está sendo programado, e as pessoas dizem, então vamos aproveitar, vamos para a praia, vamos para o sítio, vamos para isso, vamos para... Não, não é para isso, não. Porque sai de casa e vai para uma aglomeração na praia, no interior, sei lá, em toda parte, onde houver gente. Por isso que também foram suspensos as atividades esportivas, Federações Paulista de Futebol estava renitente e pensava até em transferir para outro estado o campeonato, mas acabou prevalecendo o bom senso e eles vão atender a essa determinação de suspender, pelo menos por esses próximos 15 dias, 2 semanas, as rodadas do campeonato que está ocorrendo no momento. Então, isso aí é uma colaboração, é uma participação de compreensão, que não é possível, porque os jogadores não jogam de máscara, eles se misturam. Na hora do gol, a gente vê, se abraça, e, sim, esse contato pode ser fatal, porque se tiver um ali contaminado, todos vão... É uma coisa terrível, então não é brincadeira. Né? Então, seguindo o que diz o Manuel Filomeno de Miranda no seu livro, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, além da solidariedade, etc., né? Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração. Outras que deverão partir para o exílio. Para o exílio. Exílio não é bom. Né? O que é exílio? É um afastamento. Vai ficar isolado. Para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Quer dizer, sempre há atendimento. Eles não estão abandonados. Claro que vão sofrer as consequências dos seus atos, mas há também a assistência dos bons espíritos. Eles estão alertas, estão atentos. Às vezes a gente imagina, né? Eu mesmo fico pensando, que trabalhão devem ter os espíritos recolhendo esses milhares de pessoas que desencarnam de uma forma perturbadora, sem conhecimento do que vão enfrentar. Graças a Deus, a doutrina espírita nos prepara, nos orienta, nos informa. Daí, o Ernesto está fazendo um apelo para as pessoas se aproximarem da doutrina, estudar, não custa nada, é de graça. Se você achar que não convém, tudo bem, mas tente pelo menos. Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa que trabalha aqui em casa, porque ela é evangélica. Mas é uma evangélica um pouco light, tem uma visão um pouco mais aberta, dizendo a ela assim, olha, o espiritismo muitas vezes é confundido
com o candomblé, com feitiçaria, com essas coisas ruins. O Espiritismo não tem nada disso, não tem nenhuma atividade que possa envolver rituais, promessas, procissão, trabalhos, como eles falam assim, não fez um trabalho contra mim, né? Feitiçaria, não tem nada disso, é só o bem, o trabalho do amor, da fraternidade. São os princípios básicos da doutrina espírita. E começa em casa, na família, porque a família também está um pouco destrambelhada, descontrolada, muito conflito. Escuta, está havendo mais divórcio do que casamentos. E agora também uma modalidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é crítica, mas nós, como espíritas, nós não temos que falar mal de ninguém, criticar nada. Estamos só fazendo aqui uma análise, não? O Papa disse que não pode abençoar casais do mesmo gênero, do mesmo sexo. A gente fala casais, mas não chega a ser um casal, né? Porque casal é um homem ou uma mulher. Essa é a tradição, é o que a história diz. Agora, 2 homens, 2 mulheres, nós não podemos dizer que é um casal. E a gente fica chocado, porque às vezes escuta assim, ó, a viúva de fulana, 2 mulheres, uma morreu, a outra ficou viúva. São coisas que a sociedade não está acostumada, não está habituada. A gente fica assim meio chocado, né? Achando que não é uma coisa... Vamos dizer, eu fico até emocionado, porque não é uma coisa normal no nosso entendimento. A gente respeita, tem pena, tem compreensão, porque são seres humanos, são criaturas, são nossos irmãos, não é? A gente respeita, mas fica difícil aceitar essa realidade. Isso está cada vez mais difundido e já está incluído no contexto da sociedade, já está aprovado, e há um conflito, então, para as religiões. A gente vê por aí, eu vi pelo menos um caso, assim, uma igreja que foi criada para receber essas pessoas que, segundo eles, estão rejeitadas em outros templos. O assunto não é bem esse, o assunto de hoje, né? Mas estamos só en passant, comentando um pouquinho esse assunto, que a doutrina espírita também tem uma explicação para isso, né? A reencarnação, a lei de causa e efeito, a gente não sabe por que essas criaturas estão passando por isso, né? Cada um tem uma conclusão baseada nos ensinamentos espíritas, mas tem um passado, tem uma história. Cada caso tem uma história, tem uma causa que hoje está resultando num efeito, que tudo que está acontecendo é efeito de causas anteriores. E esse anterior não precisa ser lá no século II, III, não. Pode ser nessa própria existência. É uma lei natural, é a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, a oportunidade da regeneração. Por que que nós reencarnamos? Para prosseguir no processo evolutivo. Porque uma existência é muito pouco tempo para que um espírito alcance um progresso avançado. Como disse Jesus, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Numa encarnação, não é possível. E as crianças que morrem com 10 anos, 5 anos, 3 anos, natimorto? Quer dizer, tudo isso leva as pessoas a pensar, a raciocinar. O que Jesus quis dizer com isso? Exigir de nós uma perfeição absoluta. E não pode cobrar isso de nós se nós não temos tempo, não temos espaço para conseguir isso. Então, está falando da eternidade, está falando de um tempo
necessário para o espírito alcançar esse grau de evolução. Como é que nós vamos chegar à perfeição? Numa encarnação? E aqueles que são doentes mentais, que não pensam, que não raciocinam, aquelas criaturas que têm todas essas deficiências mentais, como é que ele vai evoluir? Como é que ele vai alcançar a perfeição, gente? Então, a lógica da reencarnação. Mesmo que não existisse o espiritismo, eu, pela lógica racional, porque a doutrina espírita é uma doutrina de razão, uma fé raciocinada. É bem claro isso aí. A razão, o pensamento, a lógica da doutrina espírita. Então, meus amigos, dando prosseguimento aqui aos comentários de Manuel Filomeno de Miranda, que eu acho muito importante, é a base da nossa conversa, aqui diz assim: ceifará centenas de milhares de vidas físicas, né, de corpos, e umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta, porque o planeta está transformado moralmente, não cabe mais a presença desses espíritos que causam danos. Então, esses vão para o mundo de regeneração, que é a própria Terra, é aqui mesmo, viu, gente? Outras que deverão partir para o exílio, quer dizer, para o lugar onde está sendo destinado. Um planeta primitivo, porque a Terra é um planeta de expiação e provas. Abaixo da Terra, só temos os planetas primitivos. Nós estamos de baixo para cima no segundo, na segunda escala. Então, eles vão para o exílio após o período de convalescência, quer dizer, eles vão voltar para o mundo espiritual e ali serão doutrinados, vamos dizer, entre aspas, e preparados para nascer nesse mundo do exílio, né? E lá eles vão promover o progresso, porque levam da Terra uma experiência mais avançada, embora moralmente eles estejam ainda com vícios, com tendências não boas, e naquele planeta vai estar identificado com a natureza, como a Terra há 20, 30 mil anos atrás, né? Planeta primitivo. Então, nessa obra aqui, Manuel Filomeno de Miranda narra, né, essas experiências, dando essas informações, antecipando esses conhecimentos, porque nós precisamos saber e ter a oportunidade de nos defender, de nos preparar, não é? Porque, como já disse agora há pouco na Gênese, a Gênese está falando a respeito disso já. Então, há quanto tempo? Quase 200 anos. E também a Bíblia fala desse sermão, as profecias anunciam o fim dos tempos. Quer dizer, esses tempos que estamos vivendo aqui na Terra, convulsionado, estão encerrando a sua situação, digamos assim, a sua situação atual, para passar para um mundo melhor. Porque a humanidade evolui, progride, né? Então vai haver uma seleção, porque na Terra tem de tudo. A Terra tem de tudo. Todo quanto é tipo de espírito. Nós temos aqui os grandes intelectuais e temos os grandes criminosos. Temos os mestres de sabedoria, né? Os grandes abnegados, as Madres Teresa de Calcutá, as Irmãs Dulce, né? E tantos outros que estão praticando bem, benfeitores da humanidade. Quantas instituições boas nós temos trabalhando para o bem? Quantas? Mas não aparece. O mal é que aparece. O crime, o vício, a cracolândia, os assassinatos, né? Isso aqui está predominando na mídia. A gente não vê uma notícia boa.
não vê uma notícia boa, a gente fica... Né? Às vezes eu brinco e falo assim, a gente assiste aí o jornal da televisão, e no fim ele fala assim, boa noite. Eu falo assim, depois de tudo isso, vou ter uma boa noite? Será que eu vou ter uma boa noite? Então, até recomendo para que a gente não assista a essas reportagens, porque trazem maus fluidos, trazem um ambiente negativo, a nossa cabeça fica perturbada. E a gente vai dormir e leva isso na cabeça, na mente, aí o sono é perturbado, é transtornado, né? Pesadelos. Então a gente tem que fugir mesmo disso, sabe? Tem que fugir, porque, infelizmente, né, os jornais dão ênfase a essas coisas. Todas essas intrigas da política, assalto a banco, tudo isso, juntando tudo, é um caldeirão de coisas ruins, coisas más, que causam danos à nossa saúde espiritual. Então, nós temos que, chegando ao fim do nosso comentário, da nossa mini palestra, e espero que todos tenham conseguido captar nosso pensamento, a nossa intenção, porque o assunto realmente é muito sério, precisa ser levado a sério, e desejo a todos um bom fim de semana, e aqueles que vão assistir a live depois também, né? Nosso abraço, nossos votos de muita paz, e vamos agradecer a Deus também pela vida, pela saúde, pelo alimento, por tudo aquilo que tem sido para nós a manutenção da vida. Então, fechamos os olhos e dizemos, Senhor, muito obrigado pelo pão, pelo ambiente, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela lua, pela chuva, tudo isso que é um conjunto de benefícios que todos nós usufruímos com ingratidão, com desrespeito à própria natureza, à mãe natureza. A mãe natureza está chorando porque nós estamos maltratando a natureza, que fornece todas estas coisas de que necessitamos. Então, nós, espíritas, espiritualistas, pessoas que acreditam em Deus, pensem bem nesta hora, uma hora para agradecer. Graças a Deus estamos aqui, temos essa oportunidade, e que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua paz. Que assim seja, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Não, nós agradecer ao senhor aí pela palestra, pelos ensinamentos. Eu acho que o mais importante é que nos chamou para uma reflexão, né? Que a gente, muitas vezes, a gente acha que não conseguimos fazer mais nada nesse mundo. É claro que a gente não tem essas oportunidades constantes, mas ainda nós temos tempo de, como a sua apresentação nos falou, nós temos muito tempo para melhorar, mas só que precisamos iniciar. Se a gente não conseguir iniciar isso, realmente a gente não vai chegar lá no fim do túnel. Então, é uma palestra assim, que nos chamou bastante a atenção para uma reflexão, para esse momento que a gente vive de pandemia, de sofrimento, que muitas vezes a gente tem que até agradecer, né? Apesar de ser uma guerra contra a saúde, mas é um momento que eu acho que a gente não vive de guerra, né? De ódio. Então, é uma guerra, mas não trouxe uma guerra de ódio entre nações. Né? É uma união que a gente tem que fazer. Senhor Miguel, acho que tem algumas pessoas que vão fazer comentários. Aí, uma delas, a Yara. Brasil, do Evangelho, diante de tanta violência, escândalos, corrupções,
muitos óbitos, caos na saúde, aumento de suicídio, fome e miséria, entre outros. Estamos indo a esse rumo? Está perguntando ao senhor, mas pela palestra não, né, senhor Miguel? É importante, porque o inferno é aqui mesmo, a gente sabe que é simbólico, né? Não tem juízo final, não tem julgamento, não tem nada, é a nossa consciência que vai prevalecer, onde está escrita a lei de Deus, conforme a gente sabe, né? Pela codificação. Então, é isso. É uma mensagem de que há levantamento, e também porque não é de acusação, não é hora de acusar, de falar mal, de criticar, porque já tem tanta coisa ruim, se a gente vai engrossar essa pandemia, vai engrossar essa nuvem de coisas ruins, vibrações negativas, é pior. Nós temos que orar, como diz o Evangelho, orar sem cessar, porque é um estado de espírito, uma comunicação, uma comunhão com um plano mais alto, né? Para trazer coisas melhores do que essas que estão acontecendo na Terra, né? Porque todo mundo vai morrer, mais cedo ou mais tarde. E não sabe o que vai enfrentar, não se interessa, não quer saber, vai vivendo a vida como Deus quiser, né? Como diz uma música, deixa a vida me levar, né? Não é bem por aí, né? Você tem que ter o seu raciocínio, o seu pensamento, né? A sua razão tem que funcionar. É isso aí. Ayara, adorei ver meu querido tio conosco. Carinho e jeitinho lembra do meu querido e saudoso pai, senhor Tony. Realmente, Ayara, faz nos lembrar e até a própria visão. Se você me permite, senhor Miguel, se o senhor me permitir uma observação, nós estamos aqui antes de entrar, Ayara, e o senhor Miguel, dentre tudo, né, a observação dele para Marília. Marília, você tem um sorriso muito bonito, quer dizer, de vários pontos, ele pega aquele ponto que muitas vezes a gente tem, como o senhor mesmo está falando, no nosso mundo, a gente tem muito problema, muita desgraça, mas a gente tem muita coisa bonita, vamos aproveitar o que é bonito, vamos se desligar dessa vibração negativa e trazer sempre essa energia positiva, né, senhor Miguel? Nossa, coisas boas, né? Eu, quando vejo o mel, por exemplo, fico pensando nas abelhas, o que elas produzem, né? Trabalhar para nós, que coisa gostosa, coisa linda, saudável, é um mel, né? Mas pensa na abelha, não é? A abelha representa um trabalho assim tão... Eu não tenho palavras, porque é lindo demais. Eu já estive num apiário e vi como elas trabalham, como é produzido o mel. Eu digo, meu Deus, só mesmo a divindade para... Não é? E a gente não está nem aí, polui, às vezes daqui a pouco elas não vão encontrar mais nem flores, e as flores poluídas não vão poder trazer um mel bom, não é? E Sim, as sim. pessoas não pensam nisso, né? Naqueles que estão na roça, trabalhando, produzindo para a gente, no sol, trabalhando para trazer a comida para a gente, né? Aqueles que transportam, os caminhoneiros. A gente tem que ter essa visão de unidade, dizer que ninguém vive sozinho, nós precisamos do próximo. A solidariedade agora nos obriga a sermos sempre solidários. Ou ficamos solidários ou ficamos solitários. Não é? Pior é que é, né? É o que está acontecendo. Né? A Fátima, Jesus já boa disse, não vos afligeis pelo dia de amanhã, a cada dia bastam suas próprias aflições. Exatamente. Porque aumentar, né? Já bastam aquelas que são naturais da vida. A gente acrescenta pela nossa maldade, pela nossa indiferença, pelo nosso relaxamento, né? Você vê o que acontece com a poluição do ar, é uma coisa terrível, dos rios, e tudo isso, né? Está
causando um mal para a nossa saúde. Não é? Tá bom? Ok. Só o último, acho que o último recadinho aqui, Sérgio. Palestra muito importante sobre o nosso momento. Paz e bem. O Sérgio Mantovani. Sim, senhor. Eu conheço a família Mantovani lá do interior, do meu tempo de criança. Essa aqui é do Ceará, né? Ceará de Luz. São pessoas, esses nomes, né? Mantovani, Martini, são italianos, os imigrantes, né? Os descendentes dos imigrantes. Eu mesmo, meu pai era italiano, né? Sardano. A família está assistindo de Nova York, tá? Tá. Poder dar um oi para ela? Uma notícia boa aqui, ó. A nossa irmã Vânia Cunha está em Nova York assistindo a nossa palestra, a nossa live, né? Vânia Cunha, Miguel, o senhor acredita que com esta era virtual o movimento espírita terá modificações? Sim, porque vai influenciar todas as pessoas, né? Porque lá de cima, vamos dizer assim, de cima para baixo, eles não veem religião, não veem rótulo. Vê criaturas humanas, seres humanos, irmãos, filhos de Deus. Quer dizer, chega lá, meu filho, todos os títulos vão para a fogueira. Você não viu o André Luiz, a situação dele? Ele falou assim, puxa, eu queria ajudar como médico. Ele disse, não, meu filho, o enfermeiro sabe muito mais do que você. É outra medicina, você tem que ser humilde, esperar, né? Estudar, é outra coisa. Então, é uma lição para todos nós, de humildade, né? De humildade, nada de arrogância. Que aqui na Terra é uma coisa, mas lá é outra, completamente diferente. Então, agora, a humildade é universal. Se você é humilde aqui, vai ser humilde lá, e é isso que precisa, conquistarmos esses atributos, conquistarmos, né, da bondade, do perdão, não levar rancor, né, não levar nada assim que possa pesar no perispírito, porque pesa no perispírito. Senhor Miguel, eu acho que, até completando aí, nós temos pessoas que estão na Europa assistindo, que eu vi aqui pelos bastidores, assistindo a palestra, vimos agora a sua sobrinha lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem o alcance nessa nova tecnologia muito bom. A Casa Seara de Luz, senhor Miguel, agradece mais uma vez o senhor, até nos representando aí, que sempre nos trouxe um pouco de alegria, a semelhança ao senhor Tony, que lá está no plano espiritual nos ajudando também, com toda certeza. Eu era um admirador do meu irmão. A humildade dele, a serenidade dele. Eu sempre admirei o nosso irmão Tony, né? Como a gente chama na intimidade, Antônio de Jesus. Ele era uma boa pessoa. Não é porque morreu, desencarnou, você ia falar, era um santo, não. Ele era um homem de bem, no sentido evangélico, um homem de bem. Com a família, com os filhos, muito responsável, cumpridor dos deveres, trabalhador, muito trabalhador. Ajudou muita gente. Por isso que ele está muito bem onde está, com certeza. O nosso irmão Antônio, né? Que ele receba nosso carinho, nosso abraço e a nossa saudade. Principalmente. Beijo. Senhor Miguel, muito obrigado. A Casa Seara de Luz agradece o senhor pelo tempo, pela dedicação, pelo evangelho que nos trouxe hoje, senhor Miguel. Muito obrigado de coração, em nome da... Quando quiser, estou às ordens. Ainda mais agora com a live, em casa, sentado. É muito fácil, né? Muito gostoso. Muito obrigado, senhor Miguel. Gostoso a gente ouvir como ele falou, né, uma live, um evangelho, e ainda ficar feliz no final. Agora vamos à nossa prece.
Continuando ainda nesse ambiente de paz, essa vibração muito positiva, de luz, cada um de nós tenha refletido sobre esse Evangelho, enxergue as oportunidades de melhoria e ainda construímos essa chance para um plano novo de regeneração. Cada um de nós, nossos irmãos, melhoremos a nossa caminhada, aproveitemos o nosso tempo, como nos foi falado, nas atividades, no estudo, no conhecimento. Cada um de nós consiga essa evolução, esse trabalho, essa oportunidade que vivemos hoje. Agradecemos, em especial, ao nosso irmão Miguel, pela frase que nos trouxe, pela alegria, pela palestra que nos foi passada. Que cada um de nós receba essa alegria, essa mensagem em nossa vida. Que trabalhemos as nossas mudanças. Agradecemos a nossa Casa Seara de Luz, aos mentores da casa, a equipe espiritual, aos nossos mentores, a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que participaram dessa reunião nesta tarde. E juntos, vamos vibrar. Vibremos a esse planeta que se encontra enfermo pela pandemia, pela ganância dos dirigentes políticos, nesse momento, reflitam e façam as suas ações em prol daqueles que os elegeram, aqueles que os colocaram nessa posição. Juntos, nesse momento de pandemia, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos vibrar aos irmãos que se encontram em leito hospitalar, sofrendo essa doença, aos seus familiares, que a luz do nosso Mestre recaia sobre todos, trazendo o equilíbrio, a serenidade. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui esta tarde. Vamos vibrar também aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, necessitando de alimentos, de abrigo, que todos consigam se recolocar na sociedade. Vibramos aos irmãos que se encontram no presídio, para que reflitam nesse momento e em suas saídas tenham novas atitudes, novos pensamentos. Vibremos pelas irmãs que sofrem a violência doméstica, que ainda continuam sofrendo, para que tenham força para denunciar, força para superar esse momento e de perdoar os seus agressores. Que eles sejam, na lei humana, a lei divina, sejam responsabilizados pelos seus atos. Juntos vamos vibrar pelas nossas artes, que elas recebam aquilo que tanto necessitamos, aquilo que merecemos pelo nosso esforço, pelas nossas ações. Nosso Jesus envolva os nossos lares e os nossos familiares, permanecendo conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, agradecemos a todos que nos assistiram, que cada lar realmente receba essa mensagem, esse amor, esse carinho que tivemos do nosso irmão. Fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos e até o próximo sábado. Fiquem com Deus.